sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando com a mediunidade nesse projeto de volta aos trabalhos mediúnicos presenciais da Casa Espírita. Hoje nós vamos entrevistar uma querida amiga, muito querida mesmo, dos nossos corações, que é a Shirley. Shirley, ela é diretora, né, é presidente do Centro Espírita João Batista no Meier, essa casa centenária, e que conversará conosco acerca dessa volta. E eles têm uma experiência bem próxima que vai ser muito bom para todos nós. Bem-vinda, Shirley. Agora suas saudações iniciais. Seja muito bem-vinda ao Conversando sobre a Mediunidade. Olá, amigos, irmãos, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Um bom dia a todos. Eu sou Shirley, nós somos do Centro Espírita João Batista, lá do Meier, localizado na rua Dona Claudina, bem pertinho da rua Dias da Cruz. A nossa casa é uma casa centenária. Em junho, no dia 24, estará completando 120 anos de existência, né? E nós estamos aqui atendendo ao convite da nossa irmã Deusa, nossa querida Deusa, para falar um pouquinho, passar um pouquinho para vocês como vai ser esse retorno às atividades presenciais da casa, mais especificamente ao retorno das reuniões mediúnicas. Bem, Shirley, eu gostaria que você colocasse o seu coração, né, para você nos falar como é que você entende a necessidade do retorno aos trabalhos mediúnicos presenciais. Bom, nós sabemos, né, todos sabemos, do papel fundamental da reunião mediúnica no auxílio aos desencarnados e também aos encarnados, né? Durante esses 2 anos, houve médiuns que souberam administrar o afastamento da casa, se conectando, né, com o centro, assistindo às reuniões virtuais, continuando a fazer o culto do Evangelho no lar, dando continuidade à leitura, né, ao estudo das obras da codificação. Outros nem tanto. Às vezes entravam em contato conosco, né, em contato com a casa, para ter um atendimento fraterno, para colocar o nome da irradiação, enfim. A gente sabe que, na verdade, ninguém ficou sem a assistência necessária durante esse tempo, mas todos estão sentindo falta desse trabalho presencial, ansiando por esse retorno, e que nós vamos fazer também de forma gradual, como estamos fazendo com as reuniões públicas, né? Por enquanto estamos realizando uma reunião pública por semana, normalmente são 4, né? Até a gente dá mais um tempinho para ver como a situação fica. Estamos consultando os médiuns para termos ideia de quantos estão prontos para a volta. Há pessoas que estão com problemas ou problemas de saúde, há médiuns que não querem mais sair à noite, enfim, né? Tudo isso a gente tem que programar para ver com quantos médiuns nós vamos contar nas nossas reuniões. Lá na casa, no João Batista, nós temos 6 grupos mediúnicos, sendo que 2 são específicos de desobsessão. Então, nós vamos fazer esse retorno, estamos pensando em fazer da seguinte forma: vamos recomeçar com 1 ou 2 grupos, provavelmente serão os de desobsessão, com um tempo reduzido de reunião. E nesta reunião, o tempo de leitura também ser um pouco maior do que das manifestações.
E de acordo com o número de participantes, deveremos reduzir os integrantes da reunião. Por exemplo, a nossa mesa mediúnica lá no João Batista comporta 8 médiuns, né, sentados confortavelmente. Então, é provável que se os 8 estiverem querendo participar, se nós tivermos de volta esses 8 médiuns, é provável que nós tornemos esse grupo em 2, né? Então, seriam 2 grupos de 4 que se alternariam, porque essas reuniões de desobsessão, elas acontecem quinzenalmente. Então, nós teríamos 4 integrantes, né? O grupo seria dividido em 2 grupinhos de 4 e que iriam semanalmente, né? É isso que nós estamos pensando fazer, até para reduzir também o número de participantes por causa do distanciamento, para manter o distanciamento na sala mediúnica. Nós ainda não temos ideia, na verdade, de quando retornaremos com o trabalho mediúnico. É provável que façamos isso em maio, que esse retorno se dê em maio, após, vamos colocar entre aspas, né, após o carnaval de abril. E nós vimos logo a necessidade do socorro, o socorro ao médium, o socorro à espiritualidade, a questão da saudade. E eu acho muito bom, Tilly, foi muito bom você falar sobre essa volta gradual, sobre esse entendimento do momento do médium. Porque muitas vezes o médium, nesse período que nós tivemos, né, nessa questão desse trauma da pandemia, do isolamento, ele pode começar a desenvolver determinados comportamentos, como a insegurança. E aí, em algumas casas que tem a reunião em determinados horários, né, o médium se sente, assim, inseguro para sair naquele horário. Principalmente o horário noturno, porque nesse período de isolamento, as nossas noites quase sempre eram em casa, né? A não ser o caso de profissionais da saúde, profissionais da área de transporte, mas a maioria de nós ficávamos à noite em casa. Você falou da sintonia, e é algo muito interessante, a sintonia com a casa, né? Você falou do atendimento fraterno, que muitas vezes o médium ele necessita, porque alguns já conseguiram pela experiência ou até pela própria sintonia com a espiritualidade tratar, né, ou lidar com os registros que possam aparecer, mas outros nem tanto. Então, meus amigos, é muito importante a gente ouvir algumas vozes. Ouvimos no programa anterior o nosso Edson Damião. Hoje estamos ouvindo a nossa Shirley, lá da casa de João Batista, Centro Espírita João Batista, no Meia, falando dos procedimentos, do cuidado, sempre vendo assim, ouvindo o médium. A gente não pode tomar nenhuma decisão, a gente não pode organizar nada partindo simplesmente do burocrático. É um momento importantíssimo de escuta do nosso médium, né? De acolhida do nosso médium, pensando que ele é alguém que necessita do trabalho tanto quanto o desencarnado. Ele necessita do socorro, ele necessita, né, desse amparo dentro da sua ansiedade, né? Porque muitas vezes é um processo de ansiedade. Tanto ansiedade que leva a querer voltar logo, e querer voltar logo fazendo aquilo que fazia, né, o Shirley, quanto aquela ansiedade do medo. Será que eu estou preparado? Será que eu consigo? Até porque a gente sempre fala, foi um momento de escuta de muitas vozes. E nem sempre o médium, ele tem o discernimento do estudo, que está lá no livro dos médiuns, da coluna espiritual da casa que ele pertence. Ah, mas é tudo doutrina? É sempre o médium espírita? Mas a gente sabe que tem orientações específicas para aquele grupo que está naquela casa naquele momento.
para aquele grupo que faz parte do processo espiritual naquele momento. Então isso é muito interessante, essa sintonia que a gente sabe que não se estabelece de improviso. Foi falado também um fator muito interessante que é o culto do Evangelho no lar. Quantas vezes o médium descuida desse roteiro? Eu me lembro, em determinado momento, o altivo ainda estava encarnado. E aí, naquele momento, eu estava, assim, passando no corredor, e a nossa Augusta, nossa querida Augusta, né, ela veio dar o recado que o doutor Herman queria falar comigo. Ele estava na sala do receituário, e eu fui. E ele virou e falou assim: minha filha, você que fala com os médiuns, fala sobre a necessidade do culto do Evangelho no lar, visto que os médiuns estão nos dando mais trabalho do que os espíritos para ser socorridos em muitas ocasiões. Então, por quê? Porque aí eu cuido de tudo lá de fora e não cuido do lado de dentro. E nesse período, meus queridos, em que tantas informações vão chegando até os nossos lares, né? Informações saudáveis, positivas, sim, mas informações negativas, informações desastrosas, é necessário, meus irmãos, que a gente esteja atento a essa necessidade. E alguns companheiros, alguns irmãos, só estão retornando nesse movimento agora. E é sobre isso, Shirley, que eu quero perguntar sobre outro aspecto, né? Assim, qual é o procedimento, qual é o roteiro, né? Qual é a orientação para aquele médium que está afastado da casa espírita durante esses 2 anos? Porque a gente sabe que a casa espírita, a maioria de nossas casas, continuou com trabalho assistencial, continuou com algumas tarefas, né? Principalmente na parte assistencial, muito isso, né? A questão do enxoval, a questão de cestas básicas. Todas as casas, pelo menos que eu conheço, mantiveram esse movimento. Mas alguns médios, meus amigos, foi o efeito sumiço. A gente não ouviu mais falar e eles não deram nenhum retorno de volta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, querida, qual é o procedimento junto a esse médium, né, que está afastado durante esses 2 anos. E aí agora, né, ele quer retornar à casa espírita. Poderia nos ajudar, querida? O procedimento do médium para esse retorno deve ser, em primeiro lugar, estar presente às reuniões doutrinárias públicas, né? Aliás, a frequência à reunião doutrinária pública é exigida na casa a todos os médiuns que atuam em mesa mediúnica. Pois nós sabemos que, além do estudo que é veiculado através das palestras, né, que aumentam, sempre enriquecem o nosso conhecimento, há irmãos desencarnados em sofrimento que estão na casa, que vão muitas vezes acompanhando os frequentadores e necessitam de atendimento ali espiritual, e os médiuns presentes auxiliam nesse atendimento. Inconscientemente, muitas vezes, mas auxiliam, né? Nós temos relatos de médiuns videntes que na casa, no salão, durante palestra, viram até cirurgias espirituais sendo realizadas. Então, além dessa frequência, a reunião pública que estamos reiniciando agora, ele deve continuar com o seu culto ao Evangelho no lar, ou então ter um dia e horário fixo de oração, continuar com as leituras das obras espíritas, né? Escolher determinada obra e dar continuidade a essa leitura, esse estudo, assistir às palestras virtuais. Aliás, nós da Casa de João Batista temos pelo YouTube, quarta-feira, as nossas palestras online, né, às 8 horas da noite. E sexta-feira temos o grupo de estudos da Joana de Ângeles, excelente, às 7h30, às 19h30. Temos estudos em áudio pelo Pautalk, às terças e quintas-feiras, às 9 horas, né? E temos o Google Meet, sextas-feiras, com o estudo do céu e inferno. Quer dizer, é só se fixar numa, né? Ouvir, prestar atenção e
está sendo feito, então, esse encaminhamento, esse preparo para esse retorno, que deve ter continuidade também, né? Dar continuidade aos estudos, ao aprimoramento interior que todos nós precisamos. Pois é, Shirley, você falou de um aspecto muito importante que é a reunião pública. É assim, histórico. A gente precisa gravar isso, porque sabe o que acontece? Vai chegando um momento que parece que o médium vai sendo envolvido de um movimento, eu prefiro falar assim, em que ele vai se isentando de assistir reunião pública, porque muitas vezes ele pensa que assistir reunião pública é ouvir fulano, ciclano e beltrano, né? Quando, na verdade, muitas vezes se esquece dos aspectos espirituais envolvidos na reunião pública. Se esquece de que ele é médium, de que ele pode contribuir para o bom andamento desta reunião. É interessante que a gente muitas vezes fica numa visão materialista, materializada do trabalho espiritual, né? E isso faz com que a gente perca muito, a gente perde muito, muito, muito mesmo. A oportunidade, você falou de cirurgias espirituais, a gente tem uma fala do Dr. Herman que fala que nós, né, que nos diz, que nos ensina, que nós que assistimos reuniões públicas, muitas vezes somos blindados quanto a situações de doenças que poderiam aparecer e aí não aparecem, somos curados, é um trabalho preventivo, não é privilégio, gente, é um trabalho preventivo que é feito. Então, quando você fala dessa reunião pública, quando você nos fala de ler, pega uma obra e lê, e quando você fala dos diferentes momentos que a Casa Espírita oferece, nem sempre a gente pode estar em todos, mas a gente pode estar em alguns. E aí, querida, vem a pergunta da intimidade. Como é que você, Shirley, vem se preparando? Nós estamos nos preparando, pedindo orientação constante aos mentores, né? A cúpula espiritual da casa, para que esse retorno aconteça da melhor forma possível. E, na verdade, nesses 2 anos de afastamento, nós, né, os integrantes do grupo administrativo da casa, da diretoria e alguns grupos de trabalho também, não se afastaram do João Batista. Pelo menos 1 ou 2 vezes nós tínhamos que estar presentes, lá nós estávamos, para dar atendimento a quem precisasse conversar, né, tomar passe, para fazer irradiação pelos irmãos que pedem ajuda espiritual. Fizemos isso várias vezes, nós falamos, quem que solicitasse ou quem tivesse sentindo necessidade de uma conversa fraterna, um auxílio, nós estaríamos disponíveis, né? Era só ligar e marcar. As nossas distribuições de cestas básicas, nós não interrompemos, fazemos isso 1 vez por mês, é claro que de forma diferente. Em tempos normais nós tínhamos as palestras no salão para os assistidos. É claro que nesses tempos de pandemia não temos a palestra, não temos o lanche, né, com todo mundo junto lá nos fundos, né, na areazinha própria do João Batista, mas nós continuamos distribuindo as cestas, tomando os cuidados, atendemos de 3 em 3, colocamos, né, as cadeiras distanciadas, então eles recebem a cesta, fazem o lanchinho, tomam café com leite, sanduíche e vão embora. E antes do trabalho nós fazemos a oração, né, para o trabalho, para correr tudo bem, para dar tudo certo, enfim. A mesma coisa, o trabalho com gestantes, que nós continuamos também, sem as palestras que nós fazíamos no salão, mas a gente faz o básico, né, que é dar o que elas necessitam, um enxovalzinho. Então recebemos também um número reduzido, de 2 em 2, né, separamos, e elas levam um enxoval para os seus bebês. Então, temos procedido assim. Essa forma de fazer essa distribuição, nós sabemos que ainda vai continuar por um bom tempo, né? Até acabar esse estado de pandemia que nós não sabemos ainda quando se dará. Pois é, amiga, e a gente sabe, né? E a Casa de Leon Denis também, a Casa do Tereza, da possibilidade,
de estarmos no trabalho faz com que a gente esteja mais presente. O trabalho de atendimento fraterno, sim, o trabalho de radiação, sim, porque foi um momento de muitas dores, de muitas indecisões, muitas dificuldades, dificuldade de relacionamento, dificuldade na sensibilidade, a dificuldade na saúde, a desencarnação de muitos parentes, de muitos amigos. Então, nós passamos, né, um período de muitas e profundas dores, né? E aí a gente começa a ter esse cuidado, e graças a Deus tivemos, né? É claro que só com auxílio mesmo, e aí você fala bem pra gente, né, Shirley? Consultando sempre a cúpula espiritual da casa, sabendo tomar as orientações, porque alguns foram até considerados desastrados, né? Foram até considerados imprevidentes, mas havia e há essa orientação, essa visão maior, vendo a necessidade da casa, vendo a necessidade dos médiuns e vendo a necessidade do grupo. Então, esse estado, né, a questão administrativa, porque com certeza a gente sempre falava que as nossas casas não pararam de ter as despesas usuais, né? É claro que muitas vezes a despesa de consumo diminuiu, mas as outras até aumentaram, porque a questão de cestas básicas, esse trabalho com gestantes, esses trabalhos todos, eles se mantiveram de uma forma até mais intensa do que anteriormente, né? E a gente vai, o estar na casa é interessante, estar na causa. Essa preparação, ela é fundamental em termos do nosso campo fluídico, do nosso pertencimento à casa, ao trabalho e à causa. Ah, gente, mas tudo que é bom, né, dura pouco. Então, Shirley, acabou o nosso programa e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem final para os nossos queridos amigos, ouvintes da Rádio de Janeiro, nesse programa, que é Conversando sobre a Mediunidade. Agora, nos resta agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui falando pela Rádio Rio de Janeiro, da qual o Centro Espírita João Batista é colaborador permanente. Aliás, nós temos vários frequentadores e trabalhadores da casa que fazem parte do Clube da Fraternidade. Então, nós desejamos a todas as casas espíritas um feliz retorno, para que possam continuar a desempenhar o papel que cabe ao Centro Espírita. Divulgação da doutrina com a consequente melhora do homem e da humanidade. Um abraço fraterno a todos, que todos tenham um dia muito feliz, cheio de paz, com as bênçãos de Jesus. E assim, meus amigos, nós encerramos esse programa conversando sobre a mediunidade, conversando com a nossa Shirley, que é diretora, né, do Centro Espírita João Batista, lá na Rua Dona Claudina, no Meier. Casa querida, como ela falou, casa centenária, que a gente admira muito, porque a gente pensa na perseverança, no esforço dos companheiros, há um século atrás, para colocarem a casa de pé. E eu gostaria que todos nós, ouvintes, amigos da rádio, toda a nossa comunidade espírita, pensasse um pouquinho na história da sua casa. Dificilmente uma casa espírita iniciou sem os alicerces da renúncia, do trabalho, da dedicação daquele primeiro grupo. Mesmo que eles não fossem tão intelectualizados materialmente ou doutrinariamente, mas eles deram tudo de si para que a casa permanecesse de pé. Agora, nós herdeiros temos o dever moral de darmos continuidade. E a gente sabe que o trabalho doutrinário, o trabalho mediúnico fornecem, né, essa grande estrutura, esse grande alicerce para que a casa continue de pé, para que o trabalho do Consolador prometido possa continuar a borbulhar
nas nossas almas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Muito obrigado, Shirley. Agradeço a todos os amigos e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.